Graça e paz, meus irmãos. Por motivo da garganta muito ruim, 2 dias eu não consegui fazer vídeos, mas retomamos aqui o nosso propósito, que é falar sobre as 7 igrejas. Hoje nós vamos falar de 2 igrejas, se der tempo aqui, talvez o vídeo um pouco mais extenso, mas nós queremos falar sobre a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. No vídeo anterior, nós falamos aqui sobre a igreja de Esmirna, né? Igreja de Esmirna, nós falamos no último vídeo. E hoje nós queremos começar aqui falando sobre a igreja de Pérgamo, né? E o texto que nós vamos ler aqui, Apocalipse 2, 13 ao 15, apenas esse texto, diz assim: Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens retido, né? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comecem a sacrificar sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, que eu odeio. Bom, nós falamos no vídeo anterior sobre Esmirna, sobre aquela unificação do Estado com uma religião, uma coisa que aconteceu. Agora com Constantino, você imagina que a igreja de Pérgamo, claro, é uma igreja que existiu na Ásia, mas ela é representada aqui também no período histórico como no ano 313 ao ano 538. Você pensa que a igreja do Senhor, ela é perseguida desde os primórdios, desde Jesus, ela é perseguida, os apóstolos são perseguidos, são mortos no reinado, no império ali, né, de imperador Nero, né? A igreja é sinônimo de sofrimento, de perseguição, de afronta, de escusa, de escárnio, tudo que não presta referido-se ao pessoal da igreja, o pessoal do caminho. Porém, com a conversão de Constantino, ele torna a igreja romana, aliás, ele torna a igreja como do Estado. E aí ele coloca um status na igreja. Aquele povo que antes era perseguido, caluniado, um povo que era preso, que era torturado, que era jogado aos leões. Agora ele se torna um povo polido. Imagina que 3 séculos antes, aquele povo estava sendo jogado na arena dos leões, e agora esse povo está sendo aceito pelo mundo, aceito pela sociedade, aceito pelo Império Romano. E agora a igreja se torna então um lugar de marketplace, um lugar de respeito, um lugar de status, né? E interessante que é decretado ali no Edito de Milão, né, liberdade religiosa, para unificar o império e a religião. Isso tudo acontece e agora então ser crente não é mais perseguição, porém nem todos, né, foram atrás desta ideia, nem todos seguiram esse caminho, nem todos disseram amém para a igreja romana. Muitos foram os remanescentes que combateram isso, que foram presos, que foram arrastados, que foram mortos. Então a palavra, quando fala aqui, diz: olha, vocês estão no trono de Satanás, vocês deixaram Satanás tomar o trono de vocês, que era meu, e agora não sou eu mais que governo, mas agora quem governa é ele. É o que a palavra está dizendo, não é o que eu estou dizendo. E Deus está dizendo para eles assim: conheço as tuas obras. E com tudo isso acontecendo, agora vem romanos, vem gregos, vem pessoas cheias de... Como a igreja agora é um status, como agora ser cristão na igreja romana é um status, e aí entra toda aquela questão de templo, né, de simbologia. E agora a igreja sendo do Estado, meus irmãos, tem um ditado humano que diz assim: dá poder ao homem e vai ver, né? Empodera o homem e para ele se revelar quem é. Agora, se a igreja está ao poder do Estado, o Estado tem poder de manipular, de fazer o que quiser com uma igreja, porque a igreja agora já não é mais laica, né? A igreja já não é mais a parte, agora ela faz parte do Estado. E ela fazendo parte do Estado, é decretado um monte de coisa. Quando nós vemos aqui instituído muitas coisas, como por exemplo
doutrinas pagãs. No ano 370, Constantino começa a cultuar aos santos, né? Culto aos santos, nos anos 370. No ano 400, oração pelos mortos. Ano 530, o dogma do purgatório, né? Então você imagina que a igreja, agora aquelas pessoas que vinham lá da elite, elas não deixavam a velha vida. As práticas de paganismo, elas vêm para dentro da igreja e é aceita pela igreja, porque a igreja agora virou um lugar de status. Aquele que fazia feitiçaria, aquele que fazia o que fizesse, que era algo que era repudiado pela igreja, agora era aceito, porque ele se tornou cristão, ele é amigo, ele agora temos tudo no mesmo grupinho. Isso é um grande perigo, né? E quando nós olhamos aqui, irmãos, para o que acontece muitas coisas nesse período ali da história, que é um período muito importante, né? A mistura entre as verdades bíblicas e a mentira, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria, o celibatário, a autoridade da igreja, tudo isso é explantado. Na sequência nós vamos ver aqui, irmãos, que no próprio livro de Apocalipse, capítulo 2, verso, vai dar a recompensa, né? Vamos ver aqui. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei contra ti e batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, dar de comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E já nós passamos para a igreja de Tiátira, ou a igreja de Tiatira, né? Que estabelecido no ano 538 a 1565. E diz assim o texto bíblico de Apocalipse 2, 19 e 20, diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, e ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Bom, já falamos aqui de Pérgamo, da mistura, da igreja agora que virou o Estado, virou uma estatal, e agora a mistura ela consegue aumentar. No decorrer dos anos sequentes, a igreja vai tomar um cálice venenoso, que é esse período que vai até 1500, 1565, até a era medieval, né? Ou seja, até o ano 1500, ali 1565, a igreja experimenta cálices horríveis de paganismo, de prostituição. Quando está falando aqui de Jezabel, está simbolizando esse período da igreja como algo que é prostituto, alguém que troca a verdade pela mentira, alguém que adultera alguma coisa. E a igreja sofre muito nesse período, meus irmãos. Nós começamos aqui a ver dentro da história muitas coisas que aconteceram, né? A poderosa igreja romana. Justiciano, no ano de 538, começa, né, a profecia dos 1260 dias de Daniel. Nesse período, os cristãos que eram contrários à doutrina da igreja romana eram considerados como hereges e condenados à morte, mas as formas mais horríveis, aquelas mortes que pode imaginar. O povo desse período não tinha oportunidade de escutar a missa em seu idioma. A missa era realizada toda em latim, a leitura da Bíblia era proibida. Tentaram calar, tentaram fechar as portas. Muitos lutaram e morreram na defesa, né, para que a Escritura fosse exposta para todo mundo. Neste período de 1260 anos de terrível perseguição, foi amenizado com o início da Reforma, em 31 de outubro de 1517, com o ex-monge católico Martim Lutero. Ali houve, então, uma luz no fim do túnel. Em 998 foi instituído o Dia dos Mortos. Dia dos Mortos. Em 1184 foi instituída a Inquisição.
Em 1190 começa a venda das indulgências para construir a Basílica de São Pedro. Em 1216, instituída a confissão auricular, ou seja, confessionário através de um sacerdote. Em 1229, proibida a leitura da Bíblia. Em 1563, Concílio de Trento, a tradição acima de tudo. Bom, esses períodos amargos que as igrejas passaram. Mas o que me chama a atenção é que em todas as vezes que o Senhor se refere a essas igrejas, Ele diz assim, olha, eu conheço as tuas obras. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós assim, eu conheço quem você é, eu sei quem você é, eu te conheço, eu sei bem a tua força, eu sei bem a tua fraqueza, eu sei bem aquilo que você está fazendo e Ele adverte o seu povo. Ainda hoje, irmãos, nós estamos vivendo tempos em que pessoas estão querendo que estejamos assim, passar a mãozinha na cabeça. Ô, meu queridinho, coitadinho, como é que você tá, bebê? Quando que, na verdade, o que nós precisamos é sermos repreendidos pelo Senhor e sermos tratados como para que chegar naquele dia glorioso e alcançarmos o céu. Nós precisamos, irmãos, urgentemente voltarmos à Escritura. Voltarmos à Escritura e nós vamos continuar amanhã e domingo, provavelmente a gente termina. Voltar ao primeiro amor, nós precisamos então agora, quando a igreja fala aqui, a igreja de Tiatira, né? Nós vamos ver aqui, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, no verso 21, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei aos seus filhos e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda os rins e o coração. E vê que punição severa, né? Todos quantos que têm a doutrina não conhecem, tal, mas o que tens retém até que eu venha. Mas o que tens retém até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja a necessidade de nós entendermos esses períodos históricos para que nós possamos vislumbrar nós mesmos a que tempo nós estamos vivendo, como é que está a nossa comunhão com Deus, como é que nós estamos na questão do paganismo. Será que nós não estamos vivendo uma fé fingida? Será que nós não precisamos mudar a nossa vida para agradar ao Senhor, a fim de agradar ao Senhor? Tudo isso vale de reflexão. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te dê um ramo de grandes bênçãos sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.